Questão 21 até 23. Encontre todas as soluções da equação com duas casas decimais de precisão. Na 21 nós temos x à quarta menos x igual a 1. Vamos reescrevê-la aqui. X à quarta menos x é igual a 1. O que nós podemos observar nessa função, nessa equação aqui? Vejam só. Seria, aqui nós temos uma função, que é y de x, e aqui nós temos uma outra função, que é g de x. Elas estão tendo uma igualdade, e a interceptação dessas duas é a solução dessas equações. Ok? Agora seria como se a gente estivesse fazendo um processo inverso daquela que nós resolvemos anteriormente. Então nós temos y de x igual a x à quarta menos x. Em g de x, nós temos 1. Ok? Vamos colocar isso aqui lá no GeoGebra para a gente ver como é que vai ficar essa interceptação. Nós temos y de x, que é igual a x à quarta menos x. Não ficou boa aqui não. Vou colocar só y, que ela vai fazer o reconhecimento. Ok? Essa aqui é a equação 1. Y igual a tal. Na segunda, nós vamos lançar g de x, que é igual a 1. Ok? Então, primeira, a função y está aqui e a função g de x está aqui. Vou dar uma aproximada para a gente poder analisar. E vejam só, possuem dois pontos de interseção. Ok? E aí, o que a questão está nos pedindo? Para a gente definir esses dois pontos de interseção, ou seja, os valores de x aqui, que são o conjunto de solução dessa equação, com duas casas decimais. Então, o que o GeoGebra nos auxilia com relação a isso? Se nós fizermos um clique em cima do ponto, ele vai dizer exatamente qual que é a interseção. Ou seja, a interseção para a gente que é importante são os valores provenientes de x, uma vez que essa linha reta aqui só vai ter um valor definido para y, que é 1. Então, vejamos. Menos 0,72 é o primeiro ponto que a gente vai definir. Então, vamos lá. Voltando. Aí falo, com duas casas decimais de precisão, a gente precisa definir a solução dessa equação. Então, a solução dessa equação aqui vai ser menos 0,72, certo? E o segundo ponto que nós temos é este aqui, que é de 1,22, já demonstrado no gráfico. 1,22. E essa é a solução plausível para o exercício 21. Ok? Vamos para o próximo. 22. Raiz de x é igual a x ao cubo menos 1. Então, vamos lá. Reescrevendo aqui. Raiz de x é igual a x ao cubo menos 1. Novamente, nós temos aqui uma função e aqui outra função. A primeira eu vou chamá-la de y de x e a segunda g de x. Ok? Então, como é que vai ficar? Y de x é igual a raiz de x e g de x vai ser igual a x ao cubo menos 1. Indo lá no nosso gráfico, vamos reescrever essas funções. A primeira que agora vai ser raiz de x. Então, y, deixa eu apagar tudo para ficar mais fácil. Y vai ser igual a, pegar aqui a raiz de x. Ok. E a segunda, g de x, é x ao cubo menos 1. Então, x cubo menos 1. É a nossa segunda. E vejam só, o gráfico já demonstrou para mim que é um ponto de interseção entre as duas, correto? Que é justamente este ponto aqui.
E visando que aqui nós não tivemos aquele pontinho que já apareceu de cara como ponto de interseção das duas equações, a gente vem em ferramentas, certo? E aqui em ferramentas a gente possui as ferramentas básicas, né? E ela possui aqui uma interseção de dois objetos. Quando você clica, ele pede para selecionar dois objetos que ele vai para a gente verificar qual que é a interseção entre eles. Então nós vamos pegar as duas equações e ele vai gerar um ponto A, certo? Este ponto A é o ponto de interseção entre as duas funções, que vai gerar um valor aproximadamente de 1,29 para x, ou seja, no ponto 1,29 para x é a nossa interseção desses dois pontos. Beleza? Deixa eu voltar aqui, um print, voltando para o nosso quadro. Vou pegar o gráfico e está aqui. Então o ponto que nós tivemos aqui, que é este ponto aqui, gerou o ponto de interceptação de x vale 1,29. É o ponto de interseção, ok? Vamos para 23. 23. Tangente de x é igual a raiz de 1 menos x ao quadrado. Novamente, vamos reescrevê-lo. Tangente de x é igual a raiz de 1 menos x ao quadrado. O que nós vamos ter? Novamente, nós temos aqui duas funções. Vou colocar como y, colocar como f de x, e aqui como g de x. Ok? Então, y vai ser f de x, né? Tangente de x. E a função g vai ser 1 menos x ao quadrado, tudo isso dentro da raiz. Ok? Vamos descobrir o que vai dar de interceptação desses dois pontos. Voltemos para o GeoGebra. Vou apagar aqui. A primeira nós temos que y vai ser igual a tangente de x. Tangente de x. Tá aí. A tangente aí. Gráfico bonito da tangente de x. E o segundo, a gente chamou de g de x, vai ser igual a raiz de 1, vou pegar aqui o conceitozinho de raiz, 1 menos x ao quadrado. Ok? E nesse caso aqui já nos deu o pontinho de interceptação aqui, falando que esse ponto aqui, ó. Interseção 0,65 para x. É o ponto que nós temos de interseção desses dois aqui. Então, vou tirar um printzinho. Deixa eu só colocar aqui de novo para aparecer. Print. Voltamos para a tela do quadro. Ajustei no tamanho. E a nossa interseção, ou seja, a solução para essa equação aqui, é onde x vale 0,65. Essa é a solução para essa igualdade, para essa equação aí. Ok? Beleza? Preparado para o próximo? Então vamos embora.